Olá, bem-vindo mais uma vez. Vamos à segunda parte da tela de atendimento. Vamos falar aqui dos dados de cliente, mais outras funções aqui para complementar o primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro, recomendo que comece lá, que a gente fala de conceitos e tudo mais, e depois continue aqui para ver tudo mais que o Conversas pode fazer nessa tela. Vou começar com esses botões superiores aqui de assumir, transferir e encerrar a conversa. Então, estamos aqui, imagina que eu tenho essa conversa aqui que está com o assistente. A gente já viu aqui, ó, que é o assistente, é o responsável, está respondendo ao cliente. Mas imagine que eu quero tirar do assistente e assumir essa conversa e eu, a partir de agora, fazer a resposta. Para você enviar uma resposta no Conversas, você precisa ser o dono daquela conversa. Você precisa assumir aquela conversa. Ela só pode estar com um usuário de cada vez, para não ter uma confusão de todo mundo mandando mensagens ao mesmo tempo. Então, um usuário precisa assumir e depois enviar as mensagens e conversar com aquele cliente. Se você quiser, outro usuário pode assumir, você pode transferir, e a gente vai mostrar como faz tudo isso aqui. Aqui está com o assistente e eu vou assumir. Para eu assumir, tão simples quanto clicar nesse botão assumir, ele vai habilitar para mim agora. Você viu que agora não está mais com o assistente, agora está aqui, ó, Felipe, e eu tenho todo o campo para enviar as mensagens para o cliente. E ainda de um botões aqui em cima eu posso transferir essa mensagem para um setor. Imagino que não sou mais eu que vai continuar essa conversa, vou ser uma pessoa de um outro setor ou um outro usuário. Então eu escolho aqui o setor que eu quero, o setor comercial, e transfiro para o setor comercial. Aparece aqui, ó, transferido comercial. Isso aqui não aparece para o cliente, só para você ter o seu controle. E agora aqui, ó, a mensagem, a conversa já está aqui no setor comercial. Legal, eu também posso transferir de volta para um assistente. Então eu estou conversando, digamos que acabou o meu horário de trabalho e o cliente ainda está tirando algumas dúvidas, eu posso deixar ele tirando as dúvidas com um dos meus assistentes. No caso aqui eu tenho dois, eu vou escolher um. Então eu vou mandar para esse assistente DOS. Se eu transferir, agora passa a estar com o DOS e o DOS está respondendo o cliente as mensagens que ele mandar. Não, mas eu quero conversar, então eu vou assumir de novo aqui para ficar comigo. E aqui eu tenho todas as opções para enviar as mensagens para o cliente. Então a primeira coisa é que eu posso escrever a mensagem que eu quiser aqui. Posso dar Enter, posso organizar como eu quiser. Se eu achar que está pequeno, eu posso clicar nesse botãozinho aqui e aumentar o espaço. Isso é bastante útil para você organizar suas mensagens. E aqui eu tenho diversas opções. E aqui então eu tenho diversas opções. A primeira delas é mensagens rápidas. São mensagens pré-prontas que eu, lá na área de configurações, criei e posso deixar aqui para eu enviar rapidamente para o cliente. Por exemplo, cliquei na mensagem que eu quero e ela pronto, já está aqui disponível para enviar. Posso fazer pequenas alterações e então enviar ao cliente. Aqui eu posso procurar também. Eu posso botar aqui o meu nome, Felipe. Então aqui eu tenho uma mensagem com o título Sou Felipe e aqui posso enviar essa mensagem. Então tenho aqui, ó, a primeira mensagem, posso procurar aqui rapidamente digitando. Uma outra opção também é você filtrar essas mensagens por departamento, então por setor da sua empresa. Então quando você cadastra essas mensagens, você diz qual setor ela é e você pode, se você tiver uma quantidade muito grande, rapidamente filtrar aqui pelo setor. Então normalmente acabo usando por aqui. Então eu tenho uma mensagem padrão aqui de reunião inicial. Então, por exemplo, eu escrevo aqui reunião, pronto, já apareceu aqui a mensagem. Eu cliquei e a mensagem está aqui disponível para eu enviar para o cliente. Isso é ótimo para tabela de preços, para informações que você está o tempo todo enviando para o cliente. Aqui você ainda tem a opção de anexar, então você pode anexar uma imagem, um documento. Então, se eu quiser enviar um documento para o cliente, anexei, ainda posso botar aqui a mensagem que eu quiser, envio para o cliente. Aqui a gente tem uma opção de assinatura, assinar a mensagem. O que é assinar a mensagem? Quando eu marco isso aqui, ele vai mandar o meu nomezinho em negrito no início da mensagem para o cliente saber que ele está falando comigo e não com um assistente de A, por exemplo. Então vai aparecer meu nome lá, Felipe, e a mensagem que eu tenho. Esse nome, para ele aparecer, você precisa ir lá no seu cadastro, nesse ícone aqui no alto superior direito da tela, e ver aqui, ó, meus dados, e aqui, ó, nome de exibição. Eu até botei um nome diferente do meu aqui para você ver que isso é possível. E é esse nome de exibição que vai aparecer lá. Vou dar um exemplo para você. Vamos voltar. Se eu marcar aqui e enviar uma mensagem teste, isso eu estou enviando para o cliente, tá? Isso aqui. Tá vendo que ele botou o nome aqui, ó, Maurício, mensagem de teste. Esse Maurício é aquele nome de exibição que eu salvei lá. Se eu não marcar isso aqui, ele não envia esse nome. É uma opção, você põe o que você achar melhor para sua estratégia de atendimento. Esse aqui é o botãozinho de envio
E esse aqui é o botãozinho de sugestão do assistente, que é muito legal. Eu vou mostrar exatamente como ele funciona agora. Imagina que o cliente enviou uma mensagem para você. Aqui, o Conversas serve para clínicas? E na hora de gerar a resposta, mesmo que eu tenha assumido aquela conversa, eu posso pedir ao assistente de IA me dar uma sugestão de como responder essa pergunta. Então eu venho aqui, como eu tenho mais de um assistente de IA, eu escolho qual que eu quero. Então eu quero o DOS, ele vai criar uma sugestão de resposta para esse cliente. Então ele criou a sugestão e colocou aqui para mim, ele não enviou para o cliente, porque uma vez que eu assumi, é eu que sou responsável por enviar. Então, a resposta que ele criou é sim, conversa, você elege opção para clínicas, ele pode ajudar a tirar dúvidas, serviços, restrições, informações técnicas e toda a mensagem aqui. Eu posso editar, mudar o que eu quiser, se eu tiver interesse, e então enviar para o cliente tão facilmente quanto ele faria sozinho. Então, a gente pode usar o assistente de IA não só quando ele está respondendo sozinho, mas também pedindo sugestões a ele quando a gente está no atendimento humano. Isso ajuda bastante na agilidade e na qualidade das respostas, porque as respostas vêm organizadas, vêm estruturadas, isso te ajuda muito. Andando um pouquinho mais para a direita, a gente tem os dados do cliente. Isso aqui é uma parte muito importante da ferramenta que ajuda bastante no atendimento, que são informações compartilhadas sobre o cliente para toda vez que você for atendê-lo. Então, uma vez que eu cliquei num cliente aqui numa conversa, eu vou carregar os dados desse cliente. E aqui eu tenho o nome da empresa, eu tenho uma área de alerta aqui, por exemplo, e uma empresa de call center grande que eu já trabalhei muitos anos atrás. A gente tinha alertas, por exemplo, é um jornalista. Então você fazia um atendimento de um serviço técnico e quando uma pessoa ligava e a gente sabia que aquela pessoa é um jornalista de tecnologia, isso dava um alerta para o atendente, para ele dar uma caprichada maior, uma vez que se ele fizer alguma coisa errada ali, o cara pode pegar aquilo e colocar no jornal, uma publicidade negativa para a empresa, né? Então, essa área de alerta aqui pode ser bastante interessante para você usar como for melhor para o seu negócio, como um cliente importante, marcar os seus melhores clientes e dar alguma mensagem que fica bem na cara aqui do seu atendente, para ele não esquecer de considerar isso na hora que estiver fazendo o atendimento. Aqui, os e-mails. Então, você pode botar o e-mail do cliente e adicionar quantos e-mails quiser e ficar salvo aqui. Telefones também, se o seu cliente tem mais de um número, você pode colocar os números aqui e adicionando quantos forem necessários. Anotações diversas sobre o seu cliente e as tags, que lá na área de configurações a gente criou as opções de tag para separar os seus clientes. Você pode aqui adicionar, então esse aqui é um cliente importante, eu vou adicionar. Então esse cliente aqui é um cliente que participou da campanha tal, então também vou adicionar. Uma vez que eu fiz tudo isso aqui, só clicar em salvar e pronto, está tudo salvo. E todos os usuários que falarem com esse cliente em qualquer momento vão ter acesso a essas informações. Bom, essa é a primeira aba com os dados do cliente. A gente tem uma segunda aba que se chama metadados. Essa aba permite que você coloque alguns campos novos de informações desse cliente, mas você precisa entender como ela funciona para usá-la da melhor forma. Os metadados são informações do cliente que transcendem todas as conversas. Então, são informações que o assistente de IA sempre vai saber sobre esse cliente, independente da onde ele está na conversa, ou qual conversa ele está falando, ou o que ele está respondendo. Então, se você tem alguma informação que você sempre precisa que o assistente de IA saiba na hora de responder esse cliente, que ele nunca esqueça essa informação, mesmo que o cliente tenha falado isso 3 meses atrás, ou 20 mensagens atrás, você quer sempre que o assistente de IA saiba essa informação, você pode colocar aqui no metadado. E também, quando a gente usa o cadastro de intenções e configurações avançadas de intenções, que a gente explicou lá na área de configurações, e você programa o sistema para extrair algumas informações da conversa, é para cá que elas vão ser exibidas. Então, vou dar um exemplo prático. Então, imagina que você tem uma escola e você está falando com os pais da escola e você quer que o assistente sempre saiba o nome do filho dele para poder fazer referências a esse filho durante a conversa. Então, você pode criar aqui, ó, o nome do filho e botar o nome aqui, Bianca, por exemplo. E o assistente sempre vai responder sabendo que o nome é Bianca, e se precisar, ele vai usar essa informação. Imagina, esse aqui é um caso real, você tem uma agência de turismo de um dos clientes nossos. Então, alguém entra perguntando sobre o pacote de Paris. Então, eu posso botar aqui, ó, pacote turístico Paris. Imagina que ele vai fazer uma conversa com um assistente longa, então ele vai perguntar sobre lugares, sobre restaurantes, sobre preços, sobre opções, sobre hotéis,
E quando você está muitas perguntas e muitas conversas, ele não está mais falando de Paris, ele já pressupõe que o assistente entende que ele está falando de Paris. E para isso acontecer, fica aqui registrado que o pacote que esse cliente se refere é o de Paris. É para isso que servem os metadados. Em geral, quando você for na área de configurações e criar as intenções, isso aqui vai ser preenchido automaticamente com o que for necessário, mas aqui tem uma opção também de você fazer manualmente. Essa área aqui é a área de funis de venda, onde você pode organizar os seus clientes. A gente vai ter um vídeo específico só para visão Kanban de todos esses funis, mas você pode simplesmente adicionar um cliente a um funil. Então, imagina que eu tenho esse funil aqui, eu quero adicionar ao funil fornecedores em negociação. Cliquei aqui em adicionar e coloquei aqui o cliente nesse funil. Ele só pode estar, obviamente, em um passo por funil. Então, eu posso ter quantos funis eu quiser no sistema. Nesse caso aqui, esse cliente está em 3 funis diferentes, em um passo diferente. Isso, na prática, acaba não sendo assim que a gente usa, mas se fizer sentido para o seu negócio, para a sua organização, você pode usar assim. E aqui eu posso também trocar o passo que ele está e posso também excluir o do funil se for necessário. Então aqui é uma área bem fácil para você botar e tirar o cliente do funil. E aqui você pode ver também essa marcação dos passos do funil que ele está. Né? O mesmo verdinho e azul está aqui na conversa para você visualizar facilmente. A próxima aba aqui é o de agendamento de mensagens. Então, imagina que eu estou conversando com esse cliente aqui, mas ficou tarde e eu quero enviar uma mensagem para ele, mas vou enviar só amanhã de manhã. Mas para não precisar me lembrar de fazer isso, eu posso criar aqui, escolho qual WhatsApp que eu quero, qual o número desse cliente que eu vou enviar. Vou botar aqui, ó, mensagem agendada. Vou agendar para o dia 3 de janeiro, às 11h05. E agendei. No dia 3 de janeiro, às 11h05, ele vai enviar essa mensagem para o cliente. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, editar a mensagem, ou posso também excluir a mensagem se eu desistir de enviar. E a última aba, onde tem todos os históricos de conversa. Então, todas as conversas que eu já fiz com esse cliente, elas estão aqui. Então, eu posso clicar e acessar tudo que eu já conversei com ele de forma super organizada e separada por cada momento diferente da história desse cliente comigo. Esse aqui, como a gente usa de teste, eu vejo que tem 5 páginas de conversa, bastante coisa. Mas na prática acaba que não é isso que vai acontecer, mas você tem todas essas opções aqui e pode consultar tudo isso. Claro que todas essas conversas aqui, se você procurar por aqui, elas também vão ser exibidas, mas aqui fica muito mais simples porque estão focadas só nesse cliente. Só para terminar, uma função que a gente acabou não falando, aqui em cima você tem um assunto que você pode falar dessa conversa. Então eu posso botar aqui, conhecer o sistema. O assistente, quando faz uma transferência, ele pode preencher isso aqui automaticamente, mas você pode colocar o assunto que você quiser dessa conversa aqui, clicar no botão salvar, e esse assunto fica aqui, ó, conhecer o sistema. E também aqui, conhecer o sistema. Então depois você consegue mais facilmente rastrear uma conversa antiga que você queira buscar desse cliente. São muitas opções. Eu sei que quando a gente vai mostrando tudo de uma vez assim pode parecer complicado, mas usando no dia a dia você vai ver que é muito fácil, é tudo muito intuitivo, são dois, 3 cliques no máximo para fazer qualquer uma dessas atividades. E você acaba não conseguindo mais viver sobre isso, porque essas informações, principalmente essas informações do cliente aqui, ajudam muito a você manter uma conversa ativa e manter as informações desse cliente, não esquecer nada, principalmente se você tem mais de uma pessoa atendendo na sua empresa. Então, uma vez que uma atendeu e preencheu essas informações, a próxima que atender esse cliente já sabe aquelas informações, não precisa ficar perguntando novamente e funciona muito bem. Espero que você tenha gostado dessa visão geral, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e recomendo que você navegue aí dentro do nosso canal, tem muito mais vídeos, informações, não só sobre como usar o sistema, mas também como melhorar o seu atendimento e o uso de inteligência artificial de uma forma incrível no seu negócio. Vejo no próximo vídeo. Um abraço.